Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro para discutirmos sobre religião, religiosidade. Todavia, o tema que nós discutiremos hoje é um tema que ele faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Na verdade, ele segue, acompanha, persegue o ser humano, digamos assim, persegue desde a existência humana, desde o princípio. Estou me referindo ao sentido da vida. Hoje falaremos sobre essa temática, o sentido da vida, que foi uma curiosidade desde os primórdios na existência humana até os dias de hoje. O homem sempre quis saber da sua origem, de onde venho, quem sou eu, de onde venho, para onde vou. O homem sempre fez essas indagações, sempre teve essa curiosidade de se autoconhecer e de conhecer melhor a sua existência, o seu início, o seu fim, se é que nós tenhamos um fim. Se é que nós tenhamos um fim. Mas na aula de hoje, no encontro de hoje, nós vamos dar início com muita alegria. Vamos iniciar, eu peço que vocês, no material que foi enviado, vocês cliquem no link e vamos iniciar um belíssimo poema, uma belíssima música do poeta, cantor, compositor Gonzaguinha, filho do célebre, ilustre, o maior de todos, Luiz Gonzaga. O poema e música é denominado O que é, o que é. Esse é o nome do poema que transformou-se em música. E ele pergunta, e a vida? E começa com essa interrogação, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? E continua a indagar, e continua as perguntas. Mas e a vida? Ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é? Diga lá, meu irmão. Ele continua sempre indagando. Ela é maravilha, sofrimento ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? E a pergunta continua, Gonzaguinha, no poema. E a pergunta roda e a cabeça agita. E fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. E aí continua. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida, apesar de tudo, eu sei que a vida, ela deveria ser bem melhor, e será. Mas apesar dos percalços, das dificuldades, dos tropeços, ele diz, continua no poema dizendo, mas isso não importa que eu repita, é bonita e é bonita. Que belíssimo poema deste poeta que já se foi e se encontra com Deus. Gonzaguinha, vocês percebem neste belíssimo poema que ele faz várias perguntas. Na primeira estrofe, ele pergunta, a vida é alegria ou lamento? A vida é alegria ou lamento? É maravilha ou sofrimento? Percebe? Ele faz essa primeira pergunta já na primeira estrofe. É alegria ou lamento? A vida é alegria ou lamento? A vida é maravilha ou sofrimento? Já na primeira estrofe. E ele mesmo responde com insistência. No último verso, lembre-se que ele responde. É bonita a vida, é bonita e é bonita. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, de todas as angústias, de todos os lamentos e sofrimentos, ela é bonita e é bonita. Aqui, bonita, o poeta, quando ele diz que ela é bonita, não é? Incessantemente, muita alegria.
É no sentido de dizer que a vida é boa, que ela é legal, que ela é digna de ser vivida. Que apesar dos lamentos, dos sofrimentos, das angústias, das tristezas, das dificuldades, a vida vale a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida. Neste belíssimo poema, o poeta ele nos introduz nessa temática, nesta discussão, né, acerca dessa temática existencial. Né, existencial, e nos introduz numa discussão que nos leva a pensarmos ou a repensarmos qual o sentido da sua vida. Que sentido você dá à sua vida? Nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas ações, na sua relação intrapessoal consigo mesmo, na sua relação interpessoal, ou seja, com os outros ao seu redor. Que direcionamento é que você dá à sua vida para que ela deixe de ser um lamento, tristeza, sofrimento e seja bonita, bonita e é bonita? Que direcionamento você está dando à sua vida? Qual o sentido da sua vida? Muitas pessoas, de forma equivocada, elas cometem graves erros, exatamente por falta de não se autoconhecer. Pessoas muitas vezes vazias e superficiais, que não dão o verdadeiro valor à sua própria vida e a si mesmo e a si próprio, de acordo com as suas atitudes. Que no seu livre-arbítrio, ele não aproveita esse livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos deu, para dar um direcionamento que nos faça sermos felizes, realizados em nossas vidas, e aí sim passar a dar um sentido à sua própria vida. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas dão esse direcionamento equivocado. Muitos direcionam a sua vida em busca de meros prazeres, prazeres carnais, prazeres materiais, dão à sua vida, passa a ter um sentido, o sentido que eles dão à vida, o valor maior para a vida de muita gente é o valor do ter e do poder e do prazer. Eles esquecem do bem maior. Eles esquecem de outros valores, muitas vezes tão simples, mas que de fato nos preenchem e nos realizam. Tem um filósofo de nome Spinoza. Spinoza, ele é um filósofo já considerado da geração moderna, da mesma geração de René Descartes e do século XVII. E Spinoza, ele dizia que é próprio de um homem, olha, vejam bem o que dizia Spinoza, é próprio de um homem ou do homem sábio usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível. A gente sabe que, dentre tantas temáticas e assuntos, pouco desperta tanta curiosidade e interesse no ser humano quanto esse, a busca dos prazeres. É evidente que ninguém vive sem prazer, isso está claro. O prazer, ele é importante, ele faz parte da nossa vida, ele é uma forma de nos realizarmos, mas precisamos comedir, discernir que prazer que me faz bem, que me preenche, que me constrói, que me faz crescer em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, e que prazer é que destrói a minha vida, que tira o sentido da minha vida, o foco da minha vida. Isso é importante que nós nos questionemos diariamente. Lembrem-se que isso, evidentemente, perpassa a temática que nós discutimos em aulas anteriores. A primeira foi a temática Conhece-te a ti mesmo, né? Onde introduzi um tema, um assunto, um conteúdo que levava vocês à necessidade, eu mostrava a vocês a necessidade da
alta reflexão, a meditação em busca do autoconhecimento. Vejam como um tema está concatenado ao outro. Nessa temática, Conhece-te a ti mesmo, nós discutimos a importância do autoconhecimento e do nosso controle emocional. Em seguida, discutimos a importância das relações interpessoais. Por que eu estou dizendo isso? Vejam que um tema está concatenado a outro. Porque na discussão dessa temática, o sentido da vida, a busca dos prazeres, que está dentro dessa nossa temática de hoje, né, ela perpassa por esses temas anteriores. Ora, se eu não me conheço, não busco me conhecer, se eu não faço um autoexame, um exame de consciência diariamente para avaliar os meus atos, meus comportamentos, as minhas atitudes, eu não vou mudar. Eu não vou me tornar uma pessoa melhor. Eu não vou crescer, nem culturalmente, nem intelectualmente, nem espiritualmente. Eu vou me tornando a cada dia uma pessoa vazia e tropeçando nas pedras que os caminhos da vida nos interpõem. A gente sabe que quando, por exemplo, a criança nasce, só para enfatizar essa necessidade dos prazeres, para a gente entender melhor essa questão, a busca dos prazeres, todavia, observam, deve ser comedido. Não são todos os prazeres que nos realizam, que dão sentido à nossa vida e que preenchem o nosso vazio interior, essa lacuna, né, que nos faz tanto mal. Sobretudo quando não temos um foco, um objetivo, um propósito para a nossa vida, um sentido para a nossa vida. Quando a criança nasce, nós sabemos que ela nasce chorando. Por que será que ela nasce chorando? Porque ela perdeu o conforto, aquele ambiente quentinho do útero materno. Então ela nasce chorando. Aqui eu queria deixar claro, né? Deixar claro, é por essa razão que quando nascemos e nascemos chorando, nós, porque perdemos esse ambiente confortável, aconchegante, caloroso do útero materno. Tanto é que nós fugimos muito do frio, buscamos mais nos aquecer, né? Num ambiente mais quente, mais confortável. Então, o prazer, ele é importante, ele é necessário para a realização e o bem-estar humano, mas não pode ser o prazer pelo mero prazer. A discussão, aqui vale ressaltar, sobre o sentido da vida, é um tema que sempre foi objeto de estudo, de análise, de pesquisa, de discussão entre os filósofos, os teólogos, os pedagogos, os psicólogos, dentre outros especialistas, estudiosos que buscam compreender e estudar o comportamento humano, né? Dentre outros. Na Grécia Antiga, tinha um filósofo de nome Epícoro. Epícoro ele viveu mais ou menos de 321 a 270 a.C. O que Epícoro ensinava aos seus pupilos, ou seja, aos seus discípulos? Epícoro ensinava que a finalidade da vida era a busca dos prazeres. É mais um. E assim como Spinoza, conforme citei mais acima, que diz que a finalidade, o propósito, o objetivo da vida é a busca do prazer. Dos prazeres. Segundo esse mesmo filósofo, a felicidade está, na verdade, na fruição dos prazeres. Epícoro, ele, nesse sentido, apesar dessa afirmação, ele foi para os estudiosos um exemplo de frugalidade. Era um homem de modos e hábitos humildes, simples. Tanto é que ele dizia o seguinte: para ser feliz, Epícoro dizia que para o homem ser feliz era preciso muito pouca coisa. Era preciso muito pouca coisa, apenas água, pão
e algumas hortaliças. Então vejam que era um homem fugaz, ou seja, quer dizer, uma pessoa de hábitos simples, de hábitos simples, não é? Então havia, de certa forma, um comedimento nessa postura, nesse comportamento do filósofo Epicuro. Todavia, há uma brecha na afirmação filosófica de Epicuro quando ele diz que a finalidade da busca, a finalidade da vida é a busca dos prazeres. É a busca dos prazeres. O nosso caro filósofo só esqueceu de lembrar e também afirmar que a busca dos prazeres ela é uma faca de dois gumes. Por que a busca dos prazeres? Vocês devem estar aí se questionando por que a busca dos prazeres é uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes que tanto pode ajudar como pode impedir a nossa realização. Nós precisamos entender, pessoal, que os prazeres, por melhor administrados que eles sejam, por melhor direcionados que eles sejam, eles não nos preenchem plenamente, não preenchem plenamente as lacunas, o vazio interior, os desejos infinitos do nosso coração, da nossa alma. Os prazeres materiais não são suficientes para realizar um homem, uma mulher, o ser humano e dar sentido à sua vida. Eles são importantes desde que sejam buscados e realizados, consolidados de forma comedida, equilibrada. Mesmo assim, ainda os prazeres por si só, não são suficientes para a realização do ser humano, a realização plena do ser humano. Entre 1856 a 1939, nós tivemos aí um outro grande gênio, um austríaco, neurocientista e psiquiatra, de nome Sigmund Freud. Freud, esse médico austríaco, ele fundou, é considerado o pai da psicanálise, pois foi ele mesmo quem fundou a psicanálise. E, de fato, ele revolucionou os estudos no campo de analisar o comportamento do ser humano. Freud ensinava também que o prazer é o princípio fundamental da vida. O prazer é o princípio fundamental da vida. Mas há uma diferença. Quando ele diz que o prazer é o princípio fundamental da vida, é evidente que um homem que não realiza, nós podemos sentir prazer nas coisas mais simples possíveis. Mas um homem, quando ele tem os seus prazeres, o que é que Freud queria dizer com isso? Quando ele dizia que os prazeres é o princípio fundamental da vida, ele dizia que a privação, ele queria dizer que quando nós somos privados de uma realização pessoal, de realizar os nossos prazeres, ou quando a realização dos mesmos são frustradas, isso futuramente vai causar alguns danos no nosso emocional. Isso, a frustração desses prazeres, futuramente, no futuro, vai refletir, dando origem às neuroses que faz parte da vida de muitas pessoas, às angústias que levam muitas vezes, e esses sintomas muitas vezes levam as pessoas à depressão, à frustração dos prazeres. E às vezes são prazeres, sim, importantes e necessários que sejam consolidados, que sejam realizados. Então veja bem, quando Sigmund Freud ele fala que o prazer é o princípio fundamental da vida, né? Ele fala nesse sentido, que a privação ou frustração dos mesmos, ele pode causar neuroses, problemas psíquicos, emocionais, futuramente na vida daquela pessoa. E quantas pessoas têm os seus prazeres frustrados, poddados, cortados, por
Muitas vezes por questões materiais, de condições materiais. Muitas vezes porque a sociedade que a gente vive é egoísta, é capitalista. Não permite que o ser humano viva a sua vida em plenitude, tendo acesso a todos os direitos básicos necessários. E muitas vezes as famílias não conseguem proporcionar aos seus filhos a vida digna que elas gostariam. Os pais não conseguem proporcionar aos seus filhos a vida digna que eles gostariam de proporcionar. É claro que todo pai, toda mãe quer dar o seu melhor para os seus filhos. Eles vivem para os filhos. Eles deixam de viver para si, para viver para os filhos. Mas coitados, muitos deles, a sociedade muitas vezes não deu chance. A nossa sociedade é egoísta, individualista. Basta vocês analisarem, falando nessas temáticas aqui, qual é o valor do salário mínimo que um pai de família ganha, e muitas vezes ele gostaria tanto de proporcionar um notebook, um celular ao filho, que são bens materiais que hoje são necessários, inclusive para o cumprimento das tarefas escolares, para o estudo, para a pesquisa. E quantas centenas de milhares de pais de famílias não têm essa condição, podando, privando assim, frustrando assim o sonho dos seus filhos. Imagine. Então, a frustração, a privação dos prazeres, ele perpassa por várias situações, inclusive por essa, material. Se vivêssemos uma sociedade mais humanizada, conforme o projeto de Deus, conforme nos ensinou Cristo Jesus, onde o amor fosse a nossa principal bandeira, onde o ser humano fosse menos egoísta, as pessoas seriam mais felizes, mais realizadas, menos frustradas, sofriam menos, lamentariam menos. E aí sim viria a vida como sendo, como dizia o poeta, ela é bonita e é bonita. Nessa discussão da busca dos prazeres, né, muita gente, voltando para a gente se reencontrar, muita gente procura na busca dos prazeres o sentido da sua vida, o que é um erro, um equívoco. Não é o prazer pelo prazer. O prazer precisa ter um sentido na minha vida, uma necessidade real, não prazer pelo prazer. Os estudiosos classificam nessa temática da busca dos prazeres as pessoas que assim vivem em 3 grupos, que vivem em busca dos prazeres, né? Nessa temática da busca dos prazeres. Que seria, o primeiro grupo seria os hedonistas ou sibaritas. Hedonistas ou sibaritas. O que seriam essas pessoas? Hedonistas ou sibaritas são aqueles que vivem para ter o maior prazer possível em tudo. Seja no paladar, para comer, comer por comer e cometendo o pecado da gula, seja no olfato, na visão, no sexo, no ter, no poder, em coisas materiais, efêmeras, passageiras. Esse grupo é denominado de os hedonitas, os sibaritas. Esse grupo que busca o prazer pelo prazer de forma exacerbada, eles não se privam, né? Eles não se privam de jeito algum, de forma alguma, dos prazeres. Como eu falei, eles querem realizar o prazer pelo prazer, mesmo sabendo que mais tarde isso vai ter uma consequência. E ele pode pagar um preço altíssimo por isso. Pelo excesso, pelos exageros, o excesso na busca dos prazeres. A busca exacerbada, excessiva dos prazeres, pode causar fastio, dependendo do prazer, indigestão, ressaca, doenças venéreas e outras coisas piores, como o vício do alcoolismo, o vício da droga, que aí destrói a sua vida e do seu familiar, da sua família como um todo, completamente. Portanto, tenha cuidado, preste atenção à direção e ao sentido que você está dando à sua vida.
O segundo grupo é considerado os que se privam de qualquer prazer. Já é o outro extremo. São aqueles que se privam de todo e qualquer prazer. Então, há pessoas que se privam também. Enquanto existem aqueles que buscam prazer excessivamente, há pessoas que se privam de todo e quaisquer prazeres. Mesmo os prazeres legítimos e saudáveis, aqueles que nos realizam, que nos preenchem, que nos faz bem, aqueles que buscamos com equilíbrio, que são necessários para a nossa realização e o preenchimento do nosso coração, da nossa alma, e que nos faz crescer como pessoa, como ser humano. O terceiro grupo, os especialistas classificam como os moderados. Veja se você, em qual grupo é que você se encaixa. Preste bem atenção. Quem seriam essas pessoas que nós classificamos como os moderados na busca dos prazeres? São aqueles que sabem usufruir os bons prazeres da vida, os prazeres que nos preenchem, que nos faz crescer, que nos faz bem, que nos faz mais humano, que nos faz nos sentirmos e sermos para os nossos semelhantes, os nossos pares, pessoas melhores. E evita os maus prazeres, aqueles prazeres que só traz desgraça, destruição, angústia, sofrimento para a sua vida, para a vida deles e dos seus familiares. Então ele busca os bons prazeres e evita os maus prazeres. Esses são chamados moderados. Por isso que nós precisamos diariamente estar fazendo aquele exame de consciência. Veja que os temas que estamos trabalhando, eles estão concatenados. Por isso a importância de nos autoconhecer, de estarmos avaliando diariamente nosso comportamento, nossas atitudes, estar dialogando com nós mesmos, para nos conhecermos melhor. E à medida que nos conhecemos melhor, tendemos a conhecer melhor ao outro e respondermos positivamente na nossa relação interpessoal. Tá certo? Então, avalie desses três grupos, a qual grupo você pertence. Portanto, precisamos aprender a administrar essa busca dos prazeres com prudência, com bom senso e com sabedoria. Precisamos saber que os prazeres, embora sejam indispensáveis, e aqui eu quero deixar claro, embora eles sejam importantes, todavia eles não são suficientes para nos realizarem. Isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro. Por que eu digo isso? Porque tem coisas que estão acima, estão para além dos prazeres e que nós precisamos estar atentos e buscarmos, valorizarmos essas coisas que muitas vezes a gente vê como algo fútil e não valoriza. Por exemplo, precisamos nos preocuparmos, para além dos prazeres, com coisas mais simples, como, por exemplo, ser bem aceito no nosso grupo, no grupo de nossa convivência, seja na nossa família, na igreja, na sociedade, ou mesmo na nossa sala de aula, na nossa escola. Precisamos ser bem aceitos, amados e amados pelos outros. Precisamos, e nesse sentido, para isso, nós precisamos perpassa essa aceitação e esse amor fraterno que os outros transmitem com o calor da sua acolhida nas nossas convivências interpessoal, que discutimos anteriormente, necessariamente depende muito da nossa performance, da nossa postura, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que nós precisa que nós desenvolvamos qualidades, virtudes pessoais para convivermos bem e sermos felizes nessa convivência fraterna entre os nossos pares. O ser humano é um ser complexo. Dizem os estudiosos que as mais sofisticadas máquinas
ainda não são tão complexas quanto o ser humano. Por isso a necessidade do autoconhecimento, a busca de uma relação interpessoal que nos faça crescer e que nos realize. E isso perpassa pela relação interpessoal, pelo autoconhecimento e o domínio das nossas emoções, temática que já discutimos na aula anterior, não é verdade? Discutimos na aula anterior. Por essa razão é que nós precisamos, como já discutimos, conforme afirmei na aula anterior, precisamos nos conhecer a nós mesmos. Precisamos pensar, precisamos analisar nossos atos. Falei há pouco disso, nossos comportamentos, nossas atitudes. Espera, isso está certo, isso está errado. Em que isso vai me ajudar? Em que isso vai me ajudar a crescer? Em que isso vai ajudar na minha convivência intrapessoal e pessoal e interpessoal com os meus pares? Então, tudo isso precisa ser pesado e discutido. Nós precisamos estar constantemente nos questionando. Por exemplo, será que nós estamos sendo vítimas? Essa é uma das indagações que precisamos fazer constantemente. Será que não estamos sendo vítimas das propagandas, das novelas, das séries, dos filmes, das mídias sociais, do YouTube? Com isso, eu não estou condenando nada disso, isso faz parte do nosso dia a dia. O que eu estou questionando aqui é como eu absorvo e quais as informações e orientações e valores que eu absorvo desses meios com os quais eu lido, eu convivo todos os dias, para que eu não venha a ser, com licença da expressão, Maria se vai com as outras, né? E seja influenciado pelos os valores, entre aspas, que esses meios nos impõem, nos diz que é certo, e quando na verdade não serve para nós, não nos ajuda a crescer em nenhum aspecto, não nos ajuda no nosso crescimento. Então, será que eu não estou sendo vítima das propagandas, dos costumes errôneos que esses meios de comunicação, que seja a novela, o filme, a série, o YouTube, e por aí vai, as propagandas nos mostram? Será que eu não estou sendo vítima disso? E com isso eu estou deixando de ser eu mesmo, de ter a minha própria capacidade de raciocínio lógico? Será que com isso eu não estou perdendo a minha capacidade crítica de pensar, de construir a minha própria ideia acerca das coisas e do mundo e fazer a minha própria leitura do mundo? Isto é certo, isto é errado. Precisamos crescer como cidadãos livres, espontâneos e conscientes, se é que queiramos participar e dar nossa parcela de contribuição nesse processo de construção e reconstrução do mundo, da sociedade, do meio que vivemos. E essa mudança e essa construção social do mundo que queremos depende de cada um de nós. Pois entenda uma coisa, o mundo ele é reflexo de nós mesmos, das nossas atitudes. Das nossas atitudes. Então, pense bem, se você não está sendo vítima das propagandas, e de tudo isso que eu aqui citei, das novelas, das séries, dos filmes, do YouTube, das mídias sociais, que nos impõem valores que, na verdade, não são valores. E nós achamos bonitinho e começamos a querer imitar aquela pessoa, aquele personagem, e por aí vai. E nos tornamos pessoas vazias, deixamos de ser nós mesmos. Nos perdemos no caminho, perdemos o propósito da vida. Perdemos o propósito da vida. São atos. Nos questionemos se não estamos sendo vítimas dessas propagandas que nos induzem, inclusive, a atos perniciosos, maléficos, negativos, prejudiciais na nossa vida. Na minha juventude, talvez eu não perceba isso, eu vou perceber isso lá na frente. Será que nós não estamos, podemos perguntar, eu pergunto a vocês, será que não estamos nos deixando levar pela mentalidade dos outros, inclusive do grupo que eu frequento, do grupo que eu faço parte? E eu não paro para questionar, olha,
espera aí, fulano é meu amigo, ou esse grupo, eu faço parte desse grupo, mas isso não está certo. Eu preciso ter opinião própria. Deus nos fez homens e mulheres livres, espontâneos e conscientes para igualmente tomarmos atitudes e decisões livres, espontâneas e conscientes, de acordo com aquilo que eu quero de melhor para a minha vida, para a minha família e para os meus pais, para a sociedade na qual eu confio. Muitos jovens costumam a se comportar, e isso é uma realidade, de acordo com a filosofia de vida do grupo que ele frequenta. E muitas vezes essa filosofia de vida é equivocada, não nos leva a lugar algum, a não ser a destruição. Muitas vezes, esses mesmos jovens não pensam, senão não entraria em mundos prejudiciais, danosos à sua saúde, à sua vida, não estragaria a sua vida, adentrando no mundo da droga, do alcoolismo, de muitas tantas outras coisas erradas, esquecendo da sua verdadeira essência como imagem e semelhança de Deus. Vocês são seres racionais. Vocês têm dentro de vocês uma faísca divina. Façam valer essa faísca divina que está dentro de vocês. Olha, lembrem-se, é uma faísca divina. Portanto, é uma faísca de Deus. Não deixem que essa faísca apague. E é essa faísca que deve lhe motivar para a vida e fazer com que você acredite que você pode, que você é capaz de realizar todos os seus sonhos. Essa faísca divina nos diz que você pode ser o que você quiser, só depende de você. Deus fez sua parte, nos deu a vida e plantou dentro de nós essa faísca divina. Pense nisso. Tem uma faísca divina latente dentro de vocês. Pense nisso. Por isso vocês são capazes de tudo, de realizar tudo o que vocês quiserem na vida, de ser o que vocês quiserem de melhor na vida, porque essa faísca divina está aqui dentro de cada um de vocês. Valorize essa faísca divina. Pense, eu sei, eu quero e eu posso, porque Deus está em mim. Essa faísca divina está dentro de mim. E essa faísca divina é Deus. Então, eu sei, eu quero e eu posso. Vocês podem tudo. Pensem nisso. Nessa discussão, nós não poderíamos deixar de falar que outros buscam os prazeres no mundo, lamentavelmente, que é um mundo monstruoso pela destruição que causa a centenas de milhares, já causou e continua causando a centenas de milhares de jovens, centenas de milhares de jovens, que é o mundo das drogas. O drogado, ele tende a trocar sua realização pessoal por um prazer momentâneo. Um prazer momentâneo que passa e o torna refém, escravo do vício. Escravo do vício. As drogas dominam, desgraçam e matam. Essa é a única finalidade da droga, é o único propósito que ela alcança da vida de uma pessoa. Elas dominam, escravizam, desgraçam e matam. Então isso não deve ser um propósito de vida, nem tampouco direcionarmos nossa vida em buscar esse tipo de prazer, ou aparente prazer, que na verdade não é prazer algum. É um prazer, entre aspas, efêmero, que escraviza, que destrói, que acaba com a vida do jovem e, lamentavelmente, de toda a sua família. Faço questão de trazer à tona essa discussão porque a cada dia que passa parece que a proliferação da droga na nossa sociedade ela aumenta. Antes
a violência era algo muito comum nas cidades grandes. Hoje, com a expansão e a proliferação das drogas, epidemia que está espalhada, proliferada, os 4 cantos. Antes era um problema a violência das cidades grandes, hoje é todos os lugares, das cidades pequenas, do interior, ninguém tem mais sossego. Aonde a droga chega, chega de carona a violência e a perda do sossego. Então pense bem no que você faz da sua vida. Não estrague sua vida, esse dom precioso que Deus te deu. Este dom precioso que Deus te deu. Muitos buscam preencher com as drogas o vazio existencial, a falta de sentido para a vida. Todavia, em lugar de preencher o vazio existencial, a falta de sentido, em lugar de encontrar o paraíso, encontra o inferno. Eles transformam a sua vida num verdadeiro inferno. Essa é a consequência mais óbvia da droga. Não preciso ter uma bola de cristal para saber disso. Eu não preciso ter uma bola de cristal para saber disso. Tem um ditado dos mais velhos que diz o seguinte: água e conselho só se dá a quem se pede. Água e conselho só se dá a quem se pede. Mas diante desta realidade cruel, desumana, degradante em que vive parte da nossa juventude, da nossa sociedade, não tem jeito. Mesmo sabendo que água e conselho só se dá a quem se pede, nós não temos como deixar de falarmos a vocês, jovens, porque nos sentimos, temos um sentimento paterno por cada um de vocês, todos nós professores, temos um sentimento paterno, um carinho fraterno, paternal, e queremos ver o sucesso na sua vida. E aí não podemos deixar de dar a vocês e aos nossos filhos esse conselho. Fujam das drogas. Fujam das drogas. Fujam das drogas. Não sejam idiotas. Fujam das drogas. Vocês já devem ter ouvido falar em um livro, O Pequeno Príncipe, de um autor francês, de nome Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, que é autor do Pequeno Príncipe, em um dos seus títulos, neste livro, inclusive o Pequeno Príncipe, vale ressaltar aqui, que após a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido em todo o mundo, em todos os tempos. Em um dos capítulos do Pequeno Príncipe, o autor Saint-Exupéry, ele fala dos baobás. Quem não conhece o baobá, aquela árvore de tronco assim imenso, admirável, que às vezes tem baobás que precisam de 20, 30 homens para abarcar o seu tronco. E ele usa o baobá como exemplo em relação às drogas. É muito interessante. O autor compara o baobá aos vícios. De que forma ele compara os baobá aos vícios? Ele diz que o baobá, enquanto pequeno, até um carneiro pode devorar o baobá. Mas depois que ele cresce, assim como o vício, nenhum bando de elefantes consegue devorar, eliminar o baobá. Preste atenção. Assim é o vício. Depois que ele cresce, é muito difícil. Por isso, fujam das drogas. Fujam dos vícios. Dê um sentido à sua vida. Dê um sentido à sua vida. Saint-Exupéry, ele também não gosta de dar conselhos a ninguém, mas acha que os baobá são perigosos.
são perigosos. E nesse sentido ele se vê na obrigação de fazer esta advertência às crianças de todas as idades. Meninos, o que é que ele diz? Meninos, cuidado com os baobás. Aqui, baobá, uma simbologia das drogas. Meninos, cuidado com as drogas. Cuidado com as drogas. Portanto, gente, para ser feliz, precisamos estar atentos a não termos a ganância do poder. Precisamos nos preocupar mais com o ser. Com o ser. Ninguém na vida, todos nós, ninguém escapa, todo ser humano, ele não escapa desse desejo de se realizar e ser feliz. Isso nos acompanha do nascimento até os nossos últimos dias, nesse estágio terreno. Tanto é que a busca da felicidade ela é tão presente em nossa vida, ela tornou-se assim uma máxima, um objetivo de vida, e quando nós completamos anos, aniversariamos, qual é a primeira coisa que as pessoas dizem? Ah, João, Maria, José, Jonathan, Luiz, Ricardo, Joana, Sâmara, Letícia, feliz aniversário, felicidades, que Deus te cumule de felicidade por toda a vida. Esses são os votos mais comuns. Desejo que você seja, na verdade, feliz. Nós, seres humanos, não fazemos nada que não seja para o nosso próprio bem. Essa é a grande verdade. Não fazemos nada que não seja para o nosso bem, para a nossa felicidade. Ou melhor, não deveríamos fazer nada que não fosse para o nosso bem, para a nossa felicidade. Todavia, o grande problema está nos meios em que buscamos consolidar, realizar, cristalizar essa felicidade. O problema está aí. De que forma buscamos consolidar, concretizar, realizar os nossos sonhos? De que forma? Aí vai um conselho. Nesse sentido, precisamos contar com a experiência dos mais velhos, ou melhor, daqueles que já viveram o suficiente, que já passaram por tudo que nós ainda vamos passar, para não se deixar enganar. Conselho, crianças. Conselho, jovens. Um conselho a todos, mesmo os adultos. Escuta a experiência dos mais velhos. Eles têm muito a nos ensinar. Pela sua experiência de vida, pela sua sabedoria de vida, que nós muitas vezes não valorizamos. Escute e sejam homens e mulheres sábios. Escutem os mais velhos, os seus conselhos, as suas experiências de vida, e vocês darão um direcionamento mais eficaz à sua vida. Segundo os grandes sábios, eles costumam dizer que a história é a grande mestra da vida. De fato, a humanidade, em seus 6 milênios de existência, história, nos ensina que só há um caminho para a realização humana. O caminho do amor. O caminho do amor. Eu me lembro de um verso, de um hino, quando eu era adolescente, que dizia: bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, com tanta angústia, com tanto sofrimento, com tanto lamento, com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. O milagre do amor incondicional. O milagre do amor que se reflete na partilha, na multiplicação daquilo que a gente pode egoisticamente querer só para nós, mas realizamos o milagre quando repartimos, compartilhamos com os nossos irmãos.
Pense nisso. Não há outro caminho para a realização humana, a não ser o caminho do amor, para dar sentido à nossa vida, para nos realizarmos enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto cidadãos e cidadãs. Nesse caminho do amor, há prazeres, é verdade, mas há renúncia, há sofrimento, há alegria, há lutas, há angústia, há sofrimento, há esperança. Não podemos perder a esperança. Mesmo diante dos percalços, dos pontos negativos, mas trilhando o caminho do amor, tudo nós venceremos. Quem trilha e sabe que está neste endereço, qual é o nosso endereço? Caminho do amor. Quem trilha e sabe que está nesse endereço, dará as mãos e segue de cabeça erguida, sem medo, em rumo, trilhando o caminho do amor. Para concluirmos, como Jesus, o poeta Gonzaguinha, desse belíssimo poema que começamos cantando nosso encontro de hoje, esse poema de Gonzaguinha, o que é, como Jesus que diz, deixai vir a mim todas as crianças, pois dela é o reino de Deus, é o reino do céu. O poeta diz, as crianças nos dão a lição fundamental da vida. E a pergunta roda e a cabeça agita. E o poeta continua dizendo, eu fico com a resposta da pureza da criança que busca o amor verdadeiro, vivenciar o amor e o amor verdadeiro. E diz, apesar de tudo, a vida, ela é bonita e é bonita, ou seja, ela é digna de ser vivida, vale a pena viver, só precisamos estarmos atentos e saber fazermos as escolhas corretas, que não nos sejam danosas, que não nos sejam prejudiciais. E o poeta continua, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Busca a felicidade, sem ter vergonha de ser feliz. Seja feliz a todo custo. Não permita que as pessoas negativas te digam que você não pode, que você não é capaz. Não permita, lembre-se da faísca. A faísca divina que está dentro de você. E que lhe faz, que é a faísca divina, o próprio Deus. E que lhe faz capaz de tudo. E diga para você mesmo, eu sei, eu posso, eu quero, eu sei, eu quero, eu posso, eu sei, eu quero, eu posso. Essa faísca divina está dentro de você e lhe habilita e te faz capaz de ser o que você quiser. Você pode, sim. Você pode, eu posso, nós podemos. É por esses dois conselhos essenciais que o poeta nos dá. Quais são os dois conselhos essenciais? Não ter a vergonha de ser feliz e cantar a beleza de ser uma eterna aprendiz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. Por mais que saibamos das filosofias, da antropologia, da psicologia, da pedagogia, do português, da matemática, de todos os conhecimentos, mas nós sempre seremos eternos aprendizes da vida. Se comportem assim, com humildade, sempre em busca de aprender. E você estará no caminho certo. E você estará no caminho certo. Somos sempre aprendizes da vida. E que as crianças não se cansem de não nos ensinar. Não se cansem de nos ensinar. Eu fico por aqui. Já estamos há um bom tempo. Eu sugiro a vocês que, se não der tempo na aula, vocês continuem a assistir a esse vídeo em casa, porque ele é muito importante e vai auxiliar na resposta das atividades que eu costumo sempre passar para fazer um diagnóstico de até onde vocês assimilaram esse conteúdo. Fica aqui o meu abraço fraterno e que Deus nos proteja, que Deus abençoe grandemente a você e aos seus familiares. Um abraço, que Deus nos abençoe.